Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de review da rodada aqui no BRFF. Agora a temporada todo vapor, toda terça e quinta estamos aí com vocês, galera. Vamos falar sobre as principais narrativas da rodada, os alvos para troca, as waivers, todos os principais jogadores que perderam ou ganharam valor depois dessa última semana de NFL para o Fantasy. E aqui comigo, meus companheiros de redação, meus grandes amigos, começando por ele, nosso editor-chefe, Rui Maurício. Infelizmente, está um pouquinho preocupado, eu acho, né? Porque a maior share que ele tem esse ano, que se chama Brandon Cooks, perdeu o quarterback titular. Como é que você está essa noite, Rui? E aí, Dezão? E aí, Derek? E aí, Serginho? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no podcast também. Pois é, eu estou em fases avançadas do luto, né? Eu comecei lá na negação na semana passada, agora eu já estou na depressão, né? No quarto estágio, e em estágios diferentes em outras ligas também, porque tem liga que eu já dropei, tem liga que eu não dropei, mas a vida segue, né? Enfim, estamos aqui para discutir a tristeza com o Russell Gage e outros assuntos, né? E dizer que Caio Ribeiro, nosso outro presidente, estava negligenciando o Derek, estava colocando ele no cantinho das imagens, das chamadas das lives e não mostrando todo o potencial que ele tem, né? Valeu. É, isso mesmo. O maior destaque dos nossos grupos de WhatsApp hoje foi todo o potencial físico de Derek Bisigini, que nos dá o prazer da presença hoje, nosso Lorde inglês. Então, já que o Ruizão deu a deixa, eu vou dar boa noite para o meu amigo. Tudo bom, Derek? Opa, tudo bom, André? Tudo bom, Rui? Tudo bom, Sérgio? Bem, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo no podcast. E essa história aí, que foi na verdade um baita de um Photoshop no meio ali, ó. O Rui fez direitinho o negócio. Eu vou pra que academia quando você tem o Rui com Photoshop, né? Mas essa semana aí foi bem interessante pro Fantasy, para as ligas para eu chorar, tudo isso aí que a gente vai comentar bastante. Exatamente. Daqui a pouco a gente conta algumas histórias que envolveram principalmente os dois running backs mais destacados da semana aí, Aaron Jones e Derrick Henry. Mas antes, dar meu boa noite e também aproveitando o que os colegas já disseram, bom dia ou boa tarde se você nos ouve no futuro na versão podcast, para Sérgio Luiz, nosso grande produtor, nosso carisma em pessoa aqui da redação, que chegou de última hora para brilhantar o nosso quarteto hoje. Tudo bom, Sérgio? Fala aí, André, Rui, Derek. Cheguei de surpresa aí porque queria polêmica aí hoje. Então, eu cheguei sem avisar. Assim que é bom, Sérgio, assim que é bom. Bom, galera, os recados de sempre muito importantes, com novidade, hein? Planos de assinatura seguem disponíveis o semestral e o anual com direito ao livro do Fantasy Football, semestral com a mentoria aqui com a galera do site, o Draft Kit já para o próximo ano também, e acesso exclusivo ou antecipado aos artigos especiais de Analytics do Ruizão. E a novidade é que temos um terceiro plano de assinatura agora, exclusivo para a temporada. Então, ao final da temporada, você pode renovar em forma anual ou semestral, mas temos essa opção aí ao longo da temporada com a mentoria com a equipe do BRFF. É isso aí mesmo, né, Ruizão? Exatamente. A gente então, tem aí esse plano de temporada, vai de setembro a dezembro, com a mesma mentoria com a nossa galera. E estamos aí, firme e forte. Já publicamos lá consistência, né, da primeira e da segunda semanas, mostrando para a galera quem são os jogadores que estão performando num bom desempenho, né, em mais de uma semana nesse caso, ou só uma semana, ou nenhuma. A galera já pode conferir quem são aqueles jogadores mais confiáveis dessa temporada de 2021. É isso aí, esse é um dos principais conteúdos exclusivos que você tem com os nossos planos de assinatura e também estarão disponíveis para quem assinar durante a temporada. O conteúdo escrito segue de vento em popa lá no site. Derek acabou de lançar as waivers, se você ainda não viu, confere lá a versão escrita. A gente vai repercutir muitos dos nomes que ele citou lá aqui durante a live e pedir para a galera aí curtir o vídeo, se inscrever no canal, interagir pelo chat com perguntas preferencialmente sobre waivers, né? Ou alvos para troca, né? Quem você acha que deve ser vendido ou comprado, porque hoje o assunto principal é esse. Vamos lá, a gente, como sempre, vai passar posição por posição hoje, né? Quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, e comentar aí esses principais nomes, e ao final da live, fazer a prévia já do Thursday Night Football. Essa é a nossa estrutura do programa de terça para quinta-feira. No esquenta do Thursday Night, a gente prevê todos os outros jogos da rodada, como
já virou rotina nessa maravilhosa temporada de NFL. Agora, os recadinhos, né, de retrospecto da semana. Na Copa do Mundo Dynasty, lá do The Score, estávamos com a vitória na mão. No domingo, a gente falou, pô, tá garantido, né? 40 pontos aí. O Justin Boone, né, que é o anfitrião lá do Canadá, tinha só um tal de Aaron Jones para jogar na segunda-feira. E eu, particularmente, até tinha esquecido disso. Fui olhar depois e me deparei com uma derrota nossa por menos de 1 ponto. Então, a gente tinha o Derrick Henry, que nos virou o jogo aí no segundo horário de domingo também, e abriu essa vantagem, mas o Aaron Jones foi buscar. A gente ainda está na esperança de, quem sabe, rolar uma correção de estatística aí para não dar vitória, mas infelizmente eu acho que vai ficar difícil. E que mais que a gente tem? Não tem o Kings Classic, né, Ruizão? Conta pra gente esse torneio também internacional, bem importante, que o BRF está participando, e são 2 divisões, tem a Auction e a Snake, né? Isso, exatamente. São 2 formatos, a gente fez 2 drafts, né? Um no formato de leilão e outro no formato tradicional de Snake, com os mesmos times, os mesmos representantes, né? De analistas dos Estados Unidos e ao redor do mundo também. Essa semana a gente enfrentou o Aaron Jones nas 2 ligas. Em uma a gente conseguiu vencer por pouco e torcendo para não ter nenhuma correção de estatística. E na outra o Aaron Jones virou bonito para cima da gente. A gente está 2-0 na Snake, está 1-1 na Auction, mas com perspectivas de chegar nos playoffs nas 2. A gente segue firme e forte. Com certeza. Em todas as nossas ligas internacionais, a gente está com elencos bem fortes e na esperança de alcançar os playoffs. E na Survivor aqui da redação, todos os sobreviventes, que incluem eu, o Serjão e o Derek, fomos de Cleveland Browns e seguimos vivos. O Ruizão, infelizmente, morreu na rodada 1 com o Jacksonville Jaguars. E vamos ver aí quem segue vivo, quem vai ganhar esse Survivor para a semana 3. Eu ainda não dei uma olhada, mas preciso fazer a minha escolha. Vocês já checaram aí, começando pelo Derek? E também fala como é que está seu retrospecto até agora nas várias ligas que você está disputando, meu Lorde. Precisa mesmo falar? Não dá para esquecer isso aí, não. Mudar o rolê, outro assunto. O tempo tá bom, né? Tá calor. Primeiro de tudo, na Survivor, já coloquei meu palpitezinho ali, né? Eu acho que vai dar a lógica ali, né? Fui com a maioria, né? Fui o mais seguro ali possível, falando dar um Jacksonville contra Houston do nada, né? Então, para mim, eu já tô no safe por enquanto na Survival. Já nas ligas, né, que eu participo, infelizmente, eu acabei pegando lá na Liga do Piadas NFL. Joguei contra o McLaurinho e também com o Hawkinson, né? Eu tava até abri uma boa vantagem, assim, tava 141, 139, 140 e pouco. Só que aí depois eles foram chegando e aí acabaram virando com o Hawkinson no finalzinho ali, que pontuou muito bem, jogou muito bem para Detroit, né? Um dos nomes assim que eu apostei bastante na pré-temporada e tá pagando pelo menos. Tem as ligas também, obviamente, ligas de casa, com os amigos, né, até com o Bruno do Schwach, que estava aqui esses dias aí, precisamos convidar ele mais vezes depois para vir. Tem algumas ligas com eles que metade eu ganhei, metade eu perdi, mas no placar geral tá 9-6 por enquanto, de mais vitórias do que derrotas. Então, aos poucos, pegar atenção em alguns times aí e seguindo. É isso aí, Derek. Eu tô bem parecido aí com 9-8 essa semana. Na primeira, acho que foi 8-9, então ainda tô precisando desgarrar um pouquinho mais. Tive uma boa semana 1 na Scott Fish e uma semana péssima na semana 2. Queria saber do Serjão, o retrospecto dele, antes da gente falar das posições aí e fazer o retrospecto da última semana de NFL, Serjão. Nas dinastias, nas drafts eu até fui bem, eu jogo 3 ligas, eu ganhei as 3, então deu para recuperar aí de 2 que eu perdi na primeira semana. Em dinastias é meio complicado, até porque eu queria falar para vocês, se um dia o Caio ou o Rui chamarem vocês para jogar em dinastia, se preparem, porque cada time que eles me deram, que brincadeira, era para assumir time. Em uma das ligas que eu assumi, meu running back 1 era o Caio Juszczyk. Tive que sofrer primeiro jogo, meu objetivo era só ganhar um jogo, que eu consegui. Aí depois, agora tá engrenando. Só que nessa liga eu ainda tô com... Eu perdi os 2 primeiros jogos, tá difícil. Tem o processo de recuperação a longo prazo. Nas dinastias eu tô apanhando um pouquinho mais, mas nas draft fui bem essa semana. Dinastia da vida real.
Esse rebuild é bem interessante fazer. Eu recebi uma situação parecida aí com os amigos do The Playoffs que me chamaram para pegar um time órfão. Consegui uma troca, acho que até legal. No meu Davante Adams, que era o principal jogador, mas já está aproximando dos 30 anos. Troquei pelo Swift, o Pittman e mais algumas escolhas de draft, incluindo de primeiro round. Foi bem. Então, estou começando aí meu rebuild. Bom, bora então falar sobre as principais histórias aí da semana 2 e o que isso quer dizer para o Fantasy em termos de alvos para waivers e trocas. Começando pelos quarterbacks, é uma posição que foi varrida por algumas lesões importantes, né, Ruizão? Então eu queria saber aí seus principais destaques entre os signal callers, tanto para waivers, trocas, o que as lesões significam para essa posição também, Ruizão. Pois é, né? A gente já tinha visto a lesão do Ryan Fitzpatrick na semana 1 e o Taylor Heinicke está aí, mas não está atuando contento, né? Não que o Fitz ele tenha esse teto gigantesco que algum outro quarterback na reserva vá cobrir, né? Mas essa semana a gente teve também a lesão do Tua Tagovailoa. A gente está aí na expectativa de que Jacoby Brissett seja o titular de Miami nessa semana 3, o que é bem preocupante para o time, para os managers de fantasy de maneira geral, mas muito bom para quem tem a defesa que vai enfrentá-la, né? Que a gente vai discutir aí mais para frente. Mas, enfim, essas lesões em quarterbacks acabam afetando o time como um todo, né? Principalmente quando o quarterback ele é um bom lançador, ele sabe utilizar as suas armas ofensivas. E para quem tem um quarterback corredor que perde, o Tua tem esse potencial, é ruim também para quem investiu no draft, apesar de que ele estava baixo no draft, mas tem essa preocupação também, né? Porque as waivers estão até interessantes, tem bons nomes. O Derek Carr, por exemplo, é um exemplo interessante de jogador que está lá para a gente buscar, para suplantar essa deficiência. Tem ligas onde o pessoal é muito conservador e que busca aquele seu segundo quarterback já no draft para não ter surpresas, né? Mas ainda existem opções e a gente consegue gerenciar dependendo da liga que a gente joga. Exatamente, Ruizão. A gente, inclusive, no perfil pai, perfil mãe, seja qual for o ponto de vista, retuitamos uma thread bem legal do quase Doutor Fantasy Football, o nome dele no Twitter, é o @doutor_fantasyfball. É um estudante de medicina quase formado, que fala bastante de fantasy e está fazendo essa thread semanal sobre as lesões, e aí, né, especificamente sobre o Tua, é uma pancada na costela que torna ele aquele day-to-day, né? Não parece ser algo muito a longo prazo, mas como causa bastante dor, pode fazer com que ele se afaste pelo menos para essa semana. Eu acho que a tendência é que ele fique de fora contra os Raiders, e aí a gente observa se ele volta já na semana 4 ou fica um pouco mais fora de campo. Além dele, tivemos lesões ao Andy Dalton, que pode causar o principal alvo, quiçá, entre quarterbacks em ligas mais rasas, né? Com elencos menos profundos, que é o Justin Fields. Quem sabe ele toma essa titularidade de vez para ele. Também uma lesão mais leve no Baker Mayfield, que não preocupa tanto, e a do Tyrod Taylor e do Carson Wentz, que são mais preocupantes, né? Principalmente a do Tyrod Taylor já foi colocado na IR, na lista de lesionados que o afasta por pelo menos 3 jogos. Vamos ver aí o Davis Mills já na quinta-feira, então a gente vai prever esse jogo e isso vai ser assunto. E o Carson Wentz torceu ambos os tornozelos, né? Parece que não foi aquela chamada high ankle sprain, mas é bem possível que ele fique de fora por pelo menos um jogo. Então, aproveitando o que eu falei do Wentz, vou passar para o Serjão dar os pitacos dele aí, talvez sobre essas lesões, e quem ele enxerga como o principal alvo de waivers entre os quarterbacks, e também, se ele já quiser entrar no assunto trocas, fica à vontade, Sérgio. Eu acho que uma das distorções do Carson Wentz é a high ankle, sim. Eu acho que ele vai ficar fora talvez um tempo. Não me surpreenderia se pusessem ele no IR também, porque são 3 jogos, né? Então pode ser que ele entre. Eu, como torcedor do coach, acho até melhor, porque com essa linha ofensiva, pelo menos poupa ele, que ele tá até surpreendendo, jogando bem, mas tá apanhando muito. Tava falando com o Rui antes da gente entrar, tá num pace de tomar mais QB hit do que o Andrew Luck na pior temporada do Andrew Luck. Então, até poupar, já que o cara é o futuro, deixar lá para jogar com a linha ofensiva toda baleada. Então, é melhor botar o cara e poupar lá
de lesões piores, né? Sim, eu acho que o Rui falou para mim, o principal alvo de waiver de QB seria o Derek Carr, que está jogando muito, e até eu acho que no primeiro tempo do último jogo ele já tinha feito mais pontos que qualquer outro QB contra a defesa dos Steelers ano passado inteiro. Ele jogou muito contra os Steelers. Me surpreendeu, porque eu achei que... A gente até estava no Monday Night semana passada, né, eu ficava reclamando dele o tempo inteiro, que ele só tocava a bola pro Darren Waller, mas agora parece que ele está espalhando um pouco, então tá... Assim, Darren Waller é muito bom, mas você passar 19 passes só para um jogador, você não consegue produzir tanto, aí atrapalha o time. Quando ele começou a espalhar, o time melhorou, então eu acho que ele é o principal waiver. O outro jogador que o Ted Bridgewater tá jogando muito bem também, tá surpreendendo. Joga contra os Jets, eu acho até que ele é uma boa opção de streaming para quem faz streaming. Um jogador que eu pegaria no waiver, eu não gosto de fazer isso, ter 2 QBs no meu time, mas eu pegaria só para ver o que vai ser dessa semana, porque ele deve ser o titular, que é o Justin Fields. Eu acho que ele tem um teto muito alto, que ele corre bem com a bola, ele passa bem a bola, principalmente passe longo pro Allen Robinson aí, que não está conseguindo produzir muito bem, né? Tá até atrapalhando a gente em algumas ligas que a gente tem um time junto. Então eu acho que eu acho que o Justin Fields seria aquele jogador para você pegar e deixar, não usar nessa semana, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se ele for titular e produzir como a gente espera, ele pode ser um QB que vai resolver seu problema aí até o final da temporada. Assim, alvos de troca, você falou até aqui na nossa pauta tem o deck. Eu acho que se você conseguir pegar o deck em algum time depois de uma semana que ele fez 6 pontos, pegar alguém desesperado, o deck ele briga para ser top 5 na temporada, né? A gente viu na primeira semana. E ele não é que ele não conseguiu produzir essa última semana, ele não precisou produzir, porque o time anotou 2 touchdowns rápidos, corridos, abriu uma vantagem, e no segundo tempo foram vários turnovers. A defesa do Cowboys deu uns tiros no pé. Na verdade, foi o Special Teams, né? Que foi primeiro um Humphrey the Kicker. Quando eles iam pegar a bola já no 2-minute warning do primeiro tempo, eles deram uma porrada no Panther. O Chargers continuou com a bola, ele demorou para receber a bola de volta. Então, acho que o deck, se você conseguir adquirir, até para um running back, mesmo um running back 3, assim, se você tiver com algum def no seu time, assim, eu acho que seria o jogador para você comprar. O Tannehill também não está conseguindo produzir. Tem um jogo agora que eu acho que ele vai produzir muito bem, que é contra a defesa do Colts. A secundária está pavorosa. Então, é outro nome assim. Eu não costumo não fazer muita troca por quarterback, mas esses são bons nomes aí, se tiver algum problema. Algum problema nesse quesito, no seu time de QB, né? Também tô contigo nesses alvos para a troca. Tem um outro nome que eu acho que ainda falta deslanchar, mas antes de eu passar para o Derek, dar boa noite aí para o Sérgio Loss, paizão do nosso Serjão, novamente com a gente. Muito obrigado pela presença, mandando um abraço especial para o filhão. É isso aí. Bom, agora pedir para o Derek, a quem eu estou homenageando aqui na Sofrência Tricolor, ó, Derek. Hoje, olha só, que maravilha. Então, tamo junto nessa desgracenta vida de São Paulino, né, Derek? Mas tristeza. Era esperada. Saber de você, antes de você falar o que você quiser sobre os alvos para troca e as waivers principais, quem seria o seu preferido, talvez, entre aqueles mais periféricos para a Liga Superflex? Quem sabe Dynasty, principalmente, né? Agora o Davis Mills, com essa perspectiva de titularidade por, acho que no mínimo uns 5 jogos, ele deve ocupar essa vaga, porque os Texans não se mostram dispostos a voltar com o Deshaun Watson. E tem o Jacob Eason aí, né, na perspectiva de substituir o Wentz por algumas rodadas, mas o Serjão já tá falando que não. Eu acho que eu preferiria o Mills entre esses dois, e aí você engata todos os seus comentários aí sobre waivers e trocas, Derek. Bem, vamos lá. Eu seguiria na mesma linha ali do Serjão e de você, André. Eu não considero o Eason um cara assim que você fala, poxa, vale a pena você gastar bastante fab ali, colocar no waiver, colocar para jogar, ainda mais dependendo, por exemplo, em ligas que tem pontuação Scott Fishball, esquece. É melhor você colocar um running back ali no seu Superflex do que tentar apostar num cara desse, né? Mas para Dynasty, pensando, tanto que até coloquei lá no nosso texto do waiver dessa semana, é justamente o Mills, né? Principalmente para Dynasty, eu acho interessante porque Tyler Taylor não deve ser o futuro dos Texans. Ele vai ficar um bom tempo fora,
E já é uma ideia de você começar pelo menos a testar, entender como é que é o funcionamento desse quarterback, como que vai ser a reação dele com o resto do time, né? E aí você coloca lá, deixa no seu banco inicialmente, e dependendo, você já pode até depois fazer uma troca, envolvendo ele para um time que precise mais, se espontar em uma outra rodada, ou então você aposta para o futuro, né? Entre esses dois, eu prefiro muito mais o Davis Mills. E aí, voltando nesse ponto das trocas, né? Quem eu venderia? O Jimmy G, o Jimmy Garoppolo, né? A tendência é para o meio do ano, ou mais meio do ano, ou então se pensar em Dynasty, que o Lance ele roube o lugar, né? Tanto que os caras gastaram uma quantidade absurda de cap em cima dele para subir para a terceira posição. Eles não iriam simplesmente draftar o cara para deixar ele sem jogar nem nada. Tanto que até mesmo nos jogos, né, que teve o primeiro e o segundo, semana 1 e semana 2, ele até entrou em alguns snaps, né? Então, tanto que um deles, primeiro lançamento praticamente fez touchdown, né? Então a tendência é justamente o Garoppolo perder espaço. Então, como teve uma pontuação boa, apesar do jogo dele, né, dos 49ers ter sido bem ruim, né? Estatisticamente, né, os números foi bonito, teve uma pontuação legal, mas questão de jogo, quem viu o jogo mesmo não os números não batem com o que foi apresentado, né? Então, se tiver oportunidade de vender, é a melhor coisa. Um outro nome, que é justamente Tom Brady. Aí você vai falar, poxa, mas o Tom Brady ele destruiu 2 semanas seguidas. Você fala, sim, por quê? Tratando em Dynasty, ele já tá mais velho, né? Então você conseguiria para um jogador, para um quarterback um pouco mais novo e ainda receberia, sei lá, um pique, alguma coisa assim, ou então uma troca 2x2, né? Com o lado do Tom Brady para um quarterback um pouquinho de menos nome em uma outra posição, né? Fortalecendo essa outra posição. Mas eu acho que assim, tudo vai depender muito de qual é o seu objetivo nessa liga. Se o seu objetivo é win now, eu manteria talvez o Brady, se você não tiver nenhuma necessidade importante em outras posições, né? Porque eu acho que ele deve continuar sendo constante. Talvez não essa pontuação tão alta, mas em vez dos 30 e tantos pontos, ele fica entre os 28, 29, né? Ele consegue manter bem. Mas, né, para agora, pensando em trocas, é uma excelente oportunidade. E deixa eu ver quem mais. Daniel Jones, ele participou, ele foi bem pra caramba, né? Só que ele sempre vai bem pra caramba contra o Washington, então é impressionante, né? Tava vendo uma estatística assim, tipo, ele teve 4, ele nunca perdeu para o Washington, e para os outros times ele fez 4-16, alguma coisa assim. Né? Ganhou só 4 e perdeu todo o restante, né? Então, essa é a hora de vender ele se você tiver. Esse é E quem sabe o conseguir no nome. waiver ele também, né? Com Pode ser um certeza. alvo de waiver, principalmente superflex mais rasas, mas mesmo para streaming ele pode ser plausível. Uhum. Porém, eu acho difícil que ele mantenha uma consistência muito estável, até porque eu estou na aposta que o Saquon Barkley se estabeleça cada vez mais e ele não tem um jogo de 90 jardas terrestres como ele teve contra o Washington. A galera chegando aí no chat, Bruno Salvador, nosso amigo aí novamente, o Léo Carneiro, o grande Bills Mafia Brasil, meu amigo Jones lá do The Playoffs. Olha lá, o Bruno mandando boa noite. Não tem que se desculpar de nada, cara. Fica tranquilo. A Marilene aí também, Sérgio. Tá, todos os parentes aí com a gente, é isso aí. Então, puxando aqui, o Bruno tá perguntando: vale a pena oferecer o Brady pelo deck? Eu, particularmente, estou tentando fazer isso em algumas ligas. Eu faria, sem sombra de dúvidas. O Léo Carneiro bem sabe, porque em uma delas eu iniciei negociações com ele envolvendo esses dois jogadores. E por que, né, que eu acho que vale a pena? O Brady, para mim, ele se estabelece, e talvez ele seja hoje o principal candidato a MVP da NFL, ok? Estamos apenas na semana 2, mas os Buccaneers vêm muito forte, ele continua operando muito bem esse ataque, mas para o Fantasy, ele não vai ter o upside com as pernas. E a gente tem que analisar também o calendário, né? As próximas 2 partidas dos Buccaneers, por exemplo, são contra Rams e Patriots, defesas bem mais difíceis do que as de Cowboys e Falcons até então enfrentadas pelo Tampa Bay. Enquanto isso, o Dak teve uma partida muito abaixo da média que ele vinha tendo até a lesão em 2020, que ele fez no mínimo 27 pontos em 5 jogos, até esse desempenho bem aquém do esperado contra os Chargers.
em que os Cowboys anotaram todos os touchdowns via terrestre e o placar do jogo como um todo deixou bastante a desejar se a gente comparar com o over-under que Las Vegas estava prevendo. Então eu acho que essa seria a melhor oportunidade para adquirir o Dak Prescott e pelo Tom Brady, por mais que ele seja um cara que eu apostei em muitas ligas e eu tenho convicção que vai terminar no top 10, o Dak tem aquele upside um pouquinho maior. Então, você conseguir uma troca 1 por 1 direto, eu particularmente faria, mas tem outros pontos de vista que enxergam no Dak um risco maior de lesão também, porque ele está retornando de uma lesão grave, então tem tudo isso para ponderar. Então, esses são os principais alvos de troca para mim, tanto de venda quanto de compra. O Léo está mencionando aqui o Cam Newton, ele já visitou os Cowboys, né? Pode ser uma possibilidade de reserva lá, mas o Dak continua saudável, vamos torcer para que isso siga assim. Agora, nesses times que tiveram lesões no Signal Colors, eu acho que eles só iriam no desespero, entre aspas, atrás do Cam Newton, se eles se vissem como um contender, por exemplo, um time com uma defesa muito forte, que se veja nos playoffs e que vá perder o seu quarterback titular por muito tempo e o reserva ao mesmo tempo fique muito, muito abaixo. Então, talvez a chance maior seja dos Colts fazerem isso, mas o Sérgio tem mais propriedade para falar, se ele enxerga alguma chance. O Wilson entra, fica muito, muito abaixo, mas como os Colts também já abriram com 0-2 a temporada, fica difícil eles chegarem aos playoffs. E o próximo jogo contra os Titans vai ser fundamental, né, confronto divisional, para eles realmente terem alguma chance de alcançar os playoffs. Então, hoje eu vejo baixa a chance do Cam Newton se tornar titular em 2021 de algum time. E de resto, como último nome entre os quarterbacks, antes da gente falar dos running backs, queria destacar o Josh Allen, né, como um alvo para compra, talvez, porque ele ainda não engrenou nos 2 primeiros jogos. Enfrentou defesas difíceis, a gente tem que lembrar, né? Pittsburgh e Miami. Vai enfrentar Washington na semana 3, que também é uma defesa boa, mas depois tende a melhorar bastante a situação, que ele vai enfrentar Houston, Kansas City e Tennessee. Kansas City vai ser um jogo mais pegado, mas tende a ser um show de fogos de artifício, pontuação para todo lado. Então, se você conseguir aí o Josh Allen no desconto, talvez envolvendo o Brady, mais alguém por ele, dependendo desse alguém, pode ser que vale a pena. Vamos então partir para os running backs, ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre quarterbacks? Não? Tá tranquilo? Então, beleza. Saber aí do Ruizão, principais alvos de waivers entre os running backs. Eu acho que um deles é alguém que agrada bastante o Ruizão, que ele draftou bastante numa aposta de que teria um papel proeminente lá em Los Angeles, né, Ruizão? Exatamente, né? O Sonny Michel. O Darrell Henderson se machucou, né? Ele está com problema na costela, a gente precisa avaliar dia a dia para saber como ele vai ficar. Se ele não voltar, o Sonny Michel domina o backfield de um time que está passando o carro na galera e que a gente já imaginava isso desde off-season, né? O Sonny Michel é um running back de calibre de primeira rodada, é um bom talento e tem tudo para desempenhar um bom papel, pelo menos no jogo corrido, né? No jogo aéreo ele tem essa limitação, é importante frisar. Então, o valor dele é mais interessante em ligas standard do que nos outros formatos de pontuação, half PPR, o PPR também. Mas é um cara de goal line. Ele é um cara que pode dar aquela empurrada da bola para dentro da endzone, anotar 6 pontos, 12 pontos, dependendo da partida. Os Rams têm plena capacidade para isso, de ganhar a bola, de ganhar o jogo, levando a bola até a linha de 10, a linha de 5, e fazer o Sonny Michel pontuar muito, como era o LeGarrette Blount nos Patriots, de onde o Sonny Michel saiu. E eu imagino que ele foi uma dessas tentativas, só que o time era tão bom que não precisava sequer do Sonny Michel para isso, né? Ele só foi usado assim, basicamente, naquele Super Bowl, justamente contra o Los Angeles Rams, aquele placar abaixo de 13-3, mas aí eu já estou divagando demais, né? Mas, enfim, eu acho que o Sonny Michel é uma opção bem, bem interessante nas waivers, para quem tiver com uma vaguinha no banco aí e não tiver opções melhores para adicionar ou não tem a preferência para pegar os principais nomes dessa semana. Pois é, né? Acho que principalmente em ligas um pouquinho mais rasas, com elencos menos fundos, o Michel foi um dos jogadores mais dropados da semana 1 para 2, então pode ser realmente que ele esteja dando sopa. E aí, para puxar novamente a thread aí do
quase doutor Fantasy Football no Twitter, ele estima em 50% a chance do Henderson jogar na semana 3. É uma outra lesão na costela aí, na cartilagem, e diz que é algo bastante dolorido e a intensidade dessa dor vai definir, acho que no fim das contas, se ele vai a campo pelo menos nessa semana 3. E aí, se o Michel pegar o backfield todo para ele, o potencial é realmente muito grande. Agora, eu queria saber do Serjão, se ele concorda comigo que podemos estar presenciando pelo menos o início de uma transição no backfield dos Cowboys. Era uma aposta forte minha no off-season de que o Ezekiel Elliott ia começar a arriar ali os pneus e o Tony Pollard ia pedir passagem. Nesse último jogo, o Zeke continuou com mais de 70% dos snaps, teve mais de 10 carregadas para acho que 9 do Pollard, mas a produção do Pollard foi melhor. Eles estiveram juntos em alguns pacotes ofensivos também, mas para mim é a narrativa de maior destaque para o Fantasy, pelo menos para observar aí médio e longo prazo. Então, queria saber aí suas opiniões sobre o Pollard, que também para mim é um alvo bem importante nas waivers, nas ligas mais rasas. E se você concorda comigo, Serjão, e aí emenda o que você quiser sobre os running backs para waivers e trocas. Não, eu ainda acho que o Zeke é o running back do time, eu só acho que vai ser mais balanceado. Assim, porque a gente teve o primeiro jogo que o Pollard produziu mais, mas eu acho que ele tocou na bola 6 vezes só. No último jogo ele correu muito mais com a bola, ele correu 13 vezes, eu acho que o Zeke correu 16. E eu acho assim, o Pollard, ele é muito mais rápido, assim, ele tá mais rápido que o Zeke ele não consegue mais fazer essas corridas grandes que o Pollard tira, que alguns running backs conseguem tirar, né? O Zeke tá com uma dificuldade, até eu acho que uma corrida de 20 ou mais jardas, eu acho que ele conseguiu uma semana passada, mas há muito tempo ele conseguia. Então, eu acho que eu acho que é o grande destaque, mas eu acho que o Zeke ainda vai ter o volume principal do time. Eu acho que a goal line que o Pollard tirou dele pesou muito, né? Porque foi o primeiro touchdown do time, mas foi uma jogada que o Zeke estava em campo. Grande parte mas acho que eles jogaram 20% dos snaps juntos, né? Então o Zeke não é assim que ele não está escanteado totalmente. Eu acho assim que ele perdeu muito valor comparado com o que a gente tinha, pelo menos eu no draft, né? Que eu estava com ele no top 10, mas se ele mantiver essa divisão, é que os dois jogos do Dallas foram muito esquisitos, né? O primeiro jogo, o Dallas não conseguia correr, então era só passe, e o segundo jogo o Dallas não passou, então não dá para a gente olhar os dois jogos e falar assim, não, isso vai ser o que vai acontecer no resto da temporada. Então, eu acho assim, o Pollard está no seu waiver, eu acho que você tem que pegar, eu pegaria acima do Sonny Michel, porque a gente vê que ele produz mesmo com o Zeke em campo, então a gente imagina só o que aconteceria se o Zeke machucasse. Então, o Pollard seria um top 5, talvez, foi o que aconteceu ano passado, o Zeke ele não jogou um jogo, o Pollard fez 36 pontos. Mas eu acho que eles ainda vão dividir, até porque eu não sei quanto que o Pollard consegue ficar tomando pancada o jogo inteiro, que o Zeke tem um corpo mais pesado, assim, um corpo mais forte para ficar aquelas corridas entre os tackles, né? Então, o Pollard, eu acho que ele é mais aquele jogador para aquelas jogadas mais improvisadas. Eu acho que eles se complementam muito bem. É um pouco o que a gente vê, assim, puxando a sardinha para o coach, né? O Jonathan Taylor e o Hines, né? O Hines também é um jogador mais atlético, mas, por exemplo, quando o Jonathan Taylor não joga, o Hines não é o jogador que fica correndo com a bola. Eles colocavam o Wilkins e esse ano vai ser o Mack. Então, eu acho que eles se complementam muito bem. O Pollard, eu acho que ele aguenta mais porrada que os Hines, por isso ele seria o principal do time na ausência do Zeke, mas com o Zeke eu acho que o Zeke ficaria na principal arma ali. Assim. Eu acho que o principal alvo assim, de waiver dos que a gente vê, porque eu acho que o Pollard é muito raro que ele tá... Você chegou a olhar, Derek, quantas ligas ele tá livre assim? Eu não sei. Deixa eu pegar a informação aqui em um segundo. Porque eu acho que o Pollard, assim, eu acho que não dá pra gente entrar exatamente no waiver, porque eu acho que ele não deve estar livre em 50% das ligas. Eu acho que eu citaria o Cordarrelle Patterson. Sei que a gente vai falar, foi um jogo esquisito, foi um jogo... Mas a Atlanta sofreu muito para produzir. Conseguiu produzir quando começou a usar o Patterson. Então eu acho que o Patterson ele pode ser envolvido mais nesse time. O ataque do Atlanta, eu até brinquei lá no
no domingo que eu botei lá no nosso grupo. O ataque de Atlanta, do Tennessee, do Colts são horrorosos de assistir, porque eles têm peças boas, mas ninguém consegue fazer nada nos ataques. Eu falar, o Derrick Henry anotou touchdown, o Atlanta anotou um touchdown com o Calvin Ridley. Então eu acho que eu acordei esses dois ataques e eu acho que o Cordell Patterson ajudou muito nessa produção de Atlanta, porque quando você não consegue jogar direito, começa a inventar jogada maluca. Então você coloca o wide receiver jogando de um running back que mata o time adversário, não consegue marcar direito. Então eu pegaria o Patterson, estou tentando pegar em alguns waivers nossos, fui até olhar em várias ligas nossas, ele não está nem na waiver, então eu acho que ele é uma boa opção. Até o Leonardo Carneiro aqui brincou que eu iria de Moss. Eu acho que o Moss vai ser cada vez mais envolvido no plano de jogo dos Bills. Eu acho o Moss muito melhor que o Singletary, já falei isso várias vezes. E o Moss, ele mostrou que ele consegue produzir numa coisa que o Singletary é horroroso. E ele é tanto que ele é tão fraco que ele não é usado nessa forma, que é na red zone. O Zach Moss anotou 2 touchdowns, já com o jogo ganho, assim, não vai ser isso a produção inteira. Mas ano passado ele foi o líder, inclusive com o Josh Allen jogando, ele foi o líder de carregadas na red zone. Eu acho que isso vai ser bastante importante o papel dele. Inclusive, quando o Frank Gore era o running back do time, ele era o líder de carregadas na red zone. E o Frank Gore com 50 anos de idade e o Singletary em campo. Então, eu acho que o Zach Moss vai ter essa função. E para você usar no flex é muito importante. Eu acho que o Zach Moss vai ter um bom valor, só que eu também acho que ele não é uma opção de waiver, porque ele não deve estar em 50% das ligas. Perfeito. Apenas a título de curiosidade da informação lá, né? A gente pesquisou aqui rapidinho, e o Pollard está disponível em apenas 7% das ligas. Então, no Sleeper, né? No Sleeper. Aqui considerando no o Sleeper. aplicativo da NFL, que eu dei uma olhada nos textos deles, é porque tem bastante variação, né? O Sleeper Sim. é a galera mais hardcore que joga, e no aplicativo da NFL, se não me engano, ele está em pouco mais de 58%. Então, nessas ligas mais rasas, mais home leagues, é possível ainda achar o Pollard, mas ele é muito mais um alvo para trocas, quem sabe, do que para waivers nessas ligas mais hardcore. Mas então já emenda aí, Derek, seus destaques entre os running backs, talvez saber sua opinião sobre o Patterson, que eu sei que você listou no seu texto, e aí falar sobre outros nomes que você enxergou aí nessa semana 2, como alvos de waivers ou trocas para compra e venda. Perfeito. Então, falando primeiro do Patterson, um ponto que eu coloquei lá no texto é justamente a versatilidade dele. Né? Na semana 1 e na semana 2, ele teve 7 corridas, né, nas 2 semanas, ou seja, 14 corridas no total nessas 2 semanas. Só que ele também teve bastante recepção, né? Se não me engano, acho que ele teve, só pegar aqui, que fugiu aqui o tamanho, ele teve, carregando, caramba, é sempre assim, né? Aqui, ele teve 8 targets, 7 recepções, ou seja, então ele teve 14 corridas, 7 recepções em 8 targets. Ele teve um touchdown corrido, um touchdown terrestre, um touchdown terrestre e um touchdown recebendo. Então mostra que ele é extremamente versátil, né? E é uma coisa que estava faltando no backfield dos Falcons, justamente porque o Mike Davis, você já espera ele que ele vai simplesmente correr com a bola. Tem os wide receivers também que chamam bastante atenção, e aí sobra para o Patterson ter essa versatilidade, porque a defesa não sabe se ele vai correr ou se ele vai receber a bola. Né? Então ele foi nessas 2 semanas, ele foi extremamente bem, ele foi bem consistente, né? Então eu acho que é o meu segundo nome, né, para essa waiver. Agora, do ponto de vista de trocas, vendas, compras, essas coisas, eu venderia o Singletary, né, justamente que ele fez uma baita pontuação, mas foi justamente o que o Sérgio falou. Né, entre os dois, o Moss ele tem características melhores e tal. E os números inflacionados por uma corrida longa, 46 Exatamente. Uhum. O Zeke também, porque dá pena de ver, porque você acompanha o Zeke, sei lá, 3 anos atrás, você fala, nossa, o cara é um monstro sagrado. E aí você vê ele hoje, parece que nem é sombra, ele perdeu muita potência. Faz lembrar também, né, aí no caso, por exemplo, do CH, né, do Clyde Edwards-Helaire. Você vê o Clyde correndo, mas parece que ele não corre, parece que ele não tem velocidade. Eu até tava brincando com os amigos na liga que eu sempre jogo com eles, e eu falava, tipo, poxa, o Big Ben correndo parece mais rápido do que ele.
É um negócio assim, se fala, não é possível. Ele não tem explosão alguma. E ele foi muito mal. Tanto que depois ele teve o fumble lá também, garantiu a vitória dos Ravens por conta disso. Vai ser mais complicado. Não tá jogando bem. Se você aposta ainda no Clyde, essa é a hora de comprar. Se você não aposta, eu ainda segurava para ele fazer um jogo muito bom e aí você vender, porque se você vender ali agora, praticamente você não vai conseguir quase nada em troca, né? Então, eu segurava pelo menos o Clyde para essa rodada, esperando uma melhora um pouquinho e já vendia. Em contrapartida, eu ia atrás do Camara, né, que decepcionou, infelizmente, essa rodada, mas para comprar é a melhor opção, assim como o Barkley, que ele já pôde ver no jogo contra o Washington, que ele já está, pelo menos, recuperado da lesão. Né? Ele fez todos os movimentos assim, de uma forma bem contundente, com confiança. A OL ainda não acertou muito bem ali para dar os bloqueios necessários para ele correr. Quando teve esse bloqueio uma única vez, ele correu para 41 jardas. Então, a tendência é o Barkley melhorar daqui para frente. Eu tô rezando porque eu tenho o Barkley em umas 60 ligas, assim. Mas, do ponto de vista de running back, pelo menos, é isso. Eu acho que não tem oportunidade melhor depois de 10 dias de descanso que o Barkley jogou na quinta-feira e vai enfrentar Atlanta. Então, para mim, exatamente, a última oportunidade de você conseguir o Barkley no desconto, porque eu tô otimista aí, porque eu tô gostando do que eu tô vendo em termos de recuperação física dele. Vamos lá, ó, o Gui tá com a gente, Gui Gianni, grande fantasy futebolista que nos deu o prazer da companhia na última live. Um grande abraço para o Gui, falando que chegou para zicar o preview, porque não foi só você, Gui. Eu também, né? A galera toda deu algumas previsões que não se confirmaram, né, Sergião? Infelizmente é sempre assim, né? Principalmente esse jogo Chargers e Cowboys surpreendeu bastante. Ele tá falando que na fase atual, melhor não falar o que pensa sobre ele, que é capaz dele começar a pontuar. Dele falando do CH. E aí o Léo tá fazendo várias perguntas aqui sobre o CH, né? Comparando com a situação do Jonathan Taylor, talvez, em 2020, e se o fumble pode comprometer o número de carregadas dele. Então, eu queria saber do Ruizão, a opinião dele sobre o Clyde Edwards-Helaire, porque eu sei que o Ruizão estava alto, um pouco mais acima da média na fase pré-draft, mas você está preocupado, Ruizão? Você acha que ainda é cedo para desistir do Clyde Edwards-Helaire? Eu estou na quinta fase do luto com o Clyde Edwards-Helaire, né? Eu estou na aceitação. Primeiro porque o Kansas City Chiefs, ele passa com a bola, né? Não corre com a bola. Então, o Andy Reid não mudou a forma dele de jogar, né? Então, assim, quem pegou o CH como eu tá ferrado, né? O cara sai de LSU, você tem que pensar em wide receiver, não em running back, né? Que erro estúpido da minha parte, né? Mas, brincadeiras à parte, eu tenho preocupação, mas eu não tenho preocupação sobre o Darrell Williams e outros running backs tomarem o volume dele. Porque o time não corre muito com a bola, então vai investir o cara que eles pegaram na primeira rodada para estar lá em campo, né, nos snaps, fazendo os bloqueios de passe, etc. e tal, que é a função que ele tem feito melhor do que carregar a bola, como o Derek já discutiu muito bem. Só que a gente tem que esperar aquela semana boa, que ele vai explodir, que ele vai anotar um TD e a gente se livra dele, vai vender, pegar alguma coisa melhor e seguir em frente na temporada, porque realmente a gente não tem expectativas de um teto muito bom para o CH, passando de running back 2, se torne um RB1 baixo. Eu já não tenho mais essa fé nele para essa temporada, e juntando com o que a gente viu na temporada passada também. Então, assim como Ronald Jones, por exemplo, que é um desses exemplos de running back que a gente tem muito alto, um bom prospecto, um dos melhores da classe, etc. e tal, mas ele nunca teve um desempenho em nível de temporada que nos fizesse colocá-lo ali no patamar de running back 1, 2, com confiança. É o que está acontecendo com o CH também, na minha opinião. Tô contigo, viu, Ruizão? E se a gente puxar o calendário dos Chiefs, talvez esse próximo jogo contra os Chargers, se eles oferecerem algo parecido com o que fizeram para os Cowboys, né, que ganharam o jogo pela via terrestre, seja a melhor oportunidade para esperar um pouco de produção do CH e vendê-lo, porque depois ele vai pegar uns times que estão se dando muito bem contra a corrida nesse começo de temporada, que são Filadélfia, Buffalo e Washington, né?
Defesas, principalmente a de Buffalo, melhorou bastante o desempenho do ano passado para esse, tem uma dupla de linebackers muito boa, então fica de olho aí nessa semana 3, se o Hiller conseguir produzir um touchdownzinho que seja, já salva, e você pode ir atrás de alguns nomes com um pouco mais de teto, com um pouco mais de upside. Dentre eles, eu destacaria o DeAndre Swift, que para mim é uma oportunidade de compra. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas se a gente puxar o draft de 2020 da NFL mesmo, os Chiefs deixaram o Swift passar para pegar o C8. Eu não me conformo com isso até agora. Eu fico imaginando o que seria o Swift nesse ataque do Andy Reid, por mais que eles continuem passando demais a bola, mas eu acho que alguém com o talento do Swift obrigaria os Chiefs a correrem um pouco mais, e ele seria também envolvido no jogo aéreo, poderia ter um desempenho parecido com o que a gente já viu o Kareem Hunt fazer nesse ataque, porque o Swift, para mim, talvez ele compete ali com o Jonathan Taylor como o melhor dessa classe, tão talentosa de 2020, o meu querido Cam Akers ainda precisa voltar da lesão, mas o Swift, para mim, tende a recuperar cada vez mais, né, gradativamente a saúde e dividir menos com o Jamal Williams e continuar muito envolvido nesse jogo aéreo. Então, principalmente em ligas PPR, ele pode chegar ali a uns 80% do que é o Austin Eckler hoje, e eu acho que para o futuro em ligas Dynasty, ele pode se tornar algo parecido com a gente vê com o Eckler hoje. E aí, para encerrar os running backs, eu queria citar mais um nome aí do carrossel Kyle Shanahan. Se você não viu, essa notícia é um pouquinho obscura do dia. Os Niners assinaram com um running back do practice squad dos Bengals, se chama Jax Patrick. Então, conhecendo o Kyle Shanahan, se você estiver numa liga ultra profunda, como é o caso da nossa Copa do Mundo Dynasty, em que você praticamente não tem waivers, e você se vê na possibilidade de pegar alguém como Jax Patrick, que quem sabe tome algum papel relevante nesse backfield, ele é um cara mais power back, talvez para substituir temporariamente ou não o Trey Sermon aí em São Francisco. Fica de olho, pelo menos observa se ele vai ser ativado para essa semana 3, né? Porque eu acho que eles só vão ter o Elijah Mitchell para essa rodada, porque o Jamichael Hasty já está fora, e o próprio Sermon muito dificilmente sairá do protocolo de concussão. Eles receberam a visita do Duke Johnson e do Lamar Miller, né, nomes mais famosos, já tiveram proeminência na NFL e para o Fantasy, mas não assinaram. Quem eles incorporaram ao roster de 53 jogadores foi Jax Patrick, que teve alguma relevância aí na pré-temporada pelos Bengals. Vamos falar então de wide receivers, começar pelo Sergião. Eu acho que temos aí um nome bem interessante, alguém que passa perto da minha altura, é do meu time, não é do time do Serjão dos Altos, é do time dos baixinhos, o Rondale Moore. Eu acho que é o principal destaque das waivers entre os wide receivers, mas se você discordar de mim, fica à vontade, Serjão, e cita quem mais você quiser sobre os wide receivers da semana 2 para a semana 3 para o Fantasy. Queria falar rapidinho, antes da gente entrar na posição de wide receivers, a gente falar do Javonte Williams como opção de compra. Essa é a última oportunidade de você pegar o Javonte Williams no preço mais baixo possível, porque ele tem uma sequência mista de jogos agora, ele junto com o Melvin Gordon, obviamente, vai pegar Jets, Ravens, Steelers, Browns, vai pegar confrontos bons e ruins, mas a sequência final de jogos dele é uma coisa incrível, que apetece a qualquer pessoa. Repara nos últimos jogos que ele vai ter nessa temporada. Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Detroit Lions, Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders, Chargers novamente e Chiefs novamente. Times que estão cedendo muitas jardas e muitas corridas para os times nesse começo de temporada e que tendem a manter isso daí. O Javonte Williams, ele já mostrou nesse começo de temporada que está dividindo muito o backfield com o Melvin Gordon, e é questão de tempo ele tomar a liderança, como um investimento de segunda rodada que ele foi nesse último draft do Denver Broncos. Então, a hora de comprar no preço mais baixo possível é agora. Eu tô contigo, Ruizão. Tô atrás dele na minha home league, né? A liga mais tradicional, mas o José Ferraz, nosso amigo no The Playoffs, não tá vendendo muito fácil, infelizmente. E realmente eu acho que esse é o principal candidato a League Winner em 2021, porque o desempenho dele é muito bom. E ele já começou no mínimo 50-50 com o Melvin Gordon e tende a assumir esse protagonismo. Aí antes da gente passar para os wide receivers, vamos responder o Bruno aí, Serjão. Aí você já emenda
os wide receivers também. Mandar um abraço para o Dantas, que está aí de novo com a gente, está desesperado com o C8, assim como todo mundo aqui. O Bruno está perguntando sobre essa divisão de toques lá em Detroit, né? Swift e Jamal Williams. Você acha que está mais relacionada à condição física do Swift ou é a tendência para o resto da temporada? Não, eu acho que a lesão está influenciando bastante, sim. Eu acho que ele vai ter um volume maior, mas eu acho que o Jamal Williams ainda vai ser significativo nesse ataque, porque o Dan Campbell falou isso várias vezes. Eles foram atrás do Jamal Williams, mesmo já tendo o DeAndre Swift, né? Eles não tinham o Jamal Williams, não foi o contrário, né? Então eu acho que ele ainda vai ser importante nesse ataque, mas o DeAndre Swift eu acho que vai ganhar mais volume. Eu só acho assim, a dificuldade que ele vai ter para produzir nesse ataque do Detroit, que é muito ruim. E assim, ele conseguiu, os últimos 2 jogos ele produziu muito como recebedor, né? Principalmente no último jogo ele produziu praticamente na última drive, né? Porque os dois times, tanto ele quanto o Jamal Williams não estavam fazendo quase nada e eles conseguiram. Eu acho que o DeAndre Swift recebeu 3 passes, um até foi bem grande. Eu acho que o DeAndre Swift, infelizmente, com esse ataque com o Jared Goff, que bem mais ou menos, né? Ele vai ter essa dependência de produzir mais no garbage time mesmo. Você vai ter que ter sangue frio, porque eu acho que vai ser poucas oportunidades de red zone, e quando tiver, eles vão estar correndo atrás do placar. Foi o que aconteceu contra o São Francisco, né? Mas eu acho que o DeAndre Swift, ele para mim era o segundo melhor running back da classe dele. Era um tier acima com o Jonathan Taylor. Eu gosto muito dele. É uma pena ele ter caído num time bem fraco e que, assim, vai sofrer muito para produzir. Não é só ele. Eu acho que o único jogador assim que você tem confiança de jogar todos os jogos vai ser o DJ Hawkinson, porque ele é recebedor, tight end, ele tem aquele volume dele de 6, 7 targets no mínimo por jogo. Isso para tight end já tá bom demais. 6 recepções, acabou o jogo. Você não precisa nem de jarda, nem de touchdown. Já tá bom para caramba 6 pontos das recepções. Então, é isso. O DeAndre Swift é uma boa compra para dinastia, né? Se você conseguir pegá-lo para o ano que vem, acho que é um grande nome, assim. Outro jogador que eu acho que para compra, eu vou falar, é o Jonathan Taylor, porque principalmente nessas próximas semanas vai ter muita dificuldade com o Jacob Eason, mas no final ele tem muitos jogos fáceis, Texans, o Houston Texans, o Jacksonville Jaguars. Então eu acho que é um jogador que pode ser um jogador que vai ser um diferencial, vai ser uma temporada parecida com a do ano passado, que ele destruiu no final. Então fica de olho nele aí na sua liga, se as pessoas do seu time estiverem desistindo dele, você pega aí, vai atrás dele, que se o Carson Wentz voltar ali, a ofensiva vai se ajeitar. É um bom jogador para o final de temporada. E o Marlon Mack voltou a atuar nessa última rodada, né? Jogou um drive completo aí também, surpreendeu um pouco. Pode ser realmente uma oportunidade de compra aí do Jonathan Taylor. Então, já que o Sergião desdenhou do time dos baixinhos, eu vou passar para o Derek comentar sobre os wide receivers. Eu acho que tem um bastante proeminente para se buscar nas waivers, né, Derek? Exatamente. Se tratando de waiver, nós tivemos o Rondale Moore, que ele foi muito bem no jogo passado, né? O touchdown que ele fez foi sensacional, foi tantas e tantas jardas, foi um caminhão de jardas. Ele ainda também sabe driblar bem, saiu indo bem dos tackles. É um nome interessante, e também o Kyle Murray até que lançou bastante para ele, né? Ele se consolida ali praticamente como o wide receiver 2 da equipe, atrás, obviamente, do DeAndre Hopkins, né, que não tem nem o que falar. Mas o nome para mim desse waiver é o KJ Osborne, dos Vikings. 2 jogos que ele foi muito bem, tanto a semana 1 quanto a semana 2, tanto em nível de target, né, na semana 1 ele teve 9 targets, 7 recepções, 176 jardas. E na semana 2, praticamente o primeiro lance, né, primeiro touchdown do jogo, foram 6 jardas, 5 recepções, 6 targets, 5 recepções, 91 jardas e um touchdown, né? Para um cara que divide junto com o Thielen e também com Justin Jefferson, são números muito bons. A tendência é que ele continue sendo um mix ali entre o wide receiver 2 e o wide receiver 3, né, que não é tão definida assim entre os 3. O Thielen fica mais na red zone praticamente ali, mas é um ataque bem veloz, bem forte. E a parte boa também, entre aspas, é que a defesa dos Vikings ela não tá bem, né? Então praticamente todo jogo vai ser um tiroteio, o que vai fazer com que
os wide receivers, né? A chance de você ficar atrás do placar é alta, então você vai utilizar bastante, né, os passes para chegar perto, passar um pouco, aí depois, né, vai ser essa gangorra de um passo uma vez no placar, aí tem uma virada e por aí vai. É um cara que eu aposto bastante, tanto que na liga que meus Fabs, praticamente metade dos Fabs vão para ele agora, que sobrou. Né, tinha o Elijah Mitchell na Week 1 ali, que já levou o Fab de todo mundo praticamente, mas esse é o meu nome para esse waiver. Mais até do que o Patterson. Outros nomes interessantes, você tem o Tim Patrick, o Huggs, o Cephus, né, o Quintecephalus de Detroit. Ele fez também 2 jogos consistentes. Se você quiser apostar um pouco mais, você tem o Watkins, dos Eagles, mas eu acho que aí já é uma aposta, assim, não é tão, digamos assim, tão confiante, né, que ele se vai pegar ele do waiver, vai colocar como titular, não, acho que é mais para banco nesse caso. Nomes interessantes, né, além do waiver, para você comprar, por exemplo, você tem o A.J. Brown, que não estava indo tão bem, mas a tendência é que ele melhore. A mesma coisa com o Metcalf e com o Woods, né, o Woods eu ainda tô um pouco preocupado, tô tentando trocar ele, na verdade, em algumas ligas, mas porque eu tenho vários wide receivers, então é um nome que para mim eu venderia. Apesar de que, para quem tá precisando um pouco mais de wide receiver, o Robert Woods é um nome bem interessante, porque ele tá num ataque muito bom, né? Tem ele, o Cooper Kupp também, que dispensa comentários. Tyreek Hill, ele foi mal jogo passado, mas é a hora de você comprar se alguém estiver em pânico, por assim dizer. Da mesma forma como o Allen Robinson, ainda mais agora com a mudança de quarterback, porque o Dalton se machucou. Vejamos quem mais. Tem o Devonta Smith, que ele foi bem no jogo dos Eagles. A defesa acabou participando muito, grudando muito nele. Né, teve tanto que os targets que foram para ele, se você pegar, tem muito mais target do que recepção, mas teve bastante potencial, teve um overthrow ali que era para touchdown, então eu acho que ele se encaixou legalzinho ali no ataque dos Eagles. É um cara que eu compraria também. E aí tem um ponto que eu gostaria de até ver com vocês, a opinião de vocês, com relação ao Brandon Ayuk. O que vocês acham dele? Porque eu não tenho uma posição assim consolidada do que se espera dele, né? Nosso grandioso Shanahan, o inimigo do fantasy. Então, uma das minhas principais apostas nos drafts aí, eu tô gostando pelo menos que aumentaram os snaps, né, da semana 1 para 2, tem a questão física, mas sem dúvidas ele muito dificilmente acabará no top 15, quiçá top 24, como eu esperava, eu até projetava para os drafts, mas eu acho que é um cara que você pode comprar num ultra desconto, talvez vender um nome de waiver mesmo, né? E pode voltar a produzir com muita consistência, com uma boa produção na segunda metade da temporada. Foi mais ou menos a trajetória dele em 2020, porque o Shanahan ele muda tanto de convicção ao longo da temporada que é difícil você ter muitas certezas e também desistir completamente de um jogador desse ataque. Mandar um abraço aí para o Álvaro, falando das duplas de running backs, né? A única que dá para confiar, segundo ele, realmente é essa dos Browns, né? Chubb, Hunt, as outras a gente fica sempre na dúvida, mas ele tá confiante aí na dos Bills, acho que mais do que a gente até. Vou mandar um abraço para o Natanael, nosso grande colega de redação, e emendar para o Ruizão. Ele já falou um pouquinho, né, sobre as fases do luto dele com o Russell Gage, mas o Gui tá te perguntando se vocês seguem andando na prancha ou já dá para pular do barco aí sobre o Russell Gage, e para você também destacar os seus principais nomes entre os wide receivers aí, do que você viu na semana 2 para waivers, trocas, compra e venda, Ruizão. Olha, o Russell Gage em liga standard eu já pulei fora do barco. Né? Quem vai pegar TD não é ele, né? Vai ser Kyle Pitts, vai ser Calvin Ridley, vai ser Mike Davis. Se Mike Davis pegar TD, né? Não vai ter pro Russell Gage, isso aí eu tenho certeza. Patterson, né? O cara do Gatorade, etc e tal. E o John Brown foi fazer teste lá em Atlanta hoje. E o John Brown foi fazer teste lá, né, ainda por cima. Eu estava falando isso mais cedo, né? Se estão procurando John Brown é porque não estão gostando do Russell Gage. Porque o
O John Brown, acredite ou não, ele é um bom jogador. Ele é um jogador de rotas profundas. O Falcons já tem isso no Olamide Zaccheaus, para quem não conhece, né? Mas eles querem variar, querem diversificar, querem um jogador experiente. E o John Brown, ele, apesar de ser um alvo profundo, ele também sabe correr outras rotas na árvore de rotas. Então, o Russell Gage, ele está num caminho rápido para se tornar obsoleto nesse time, né? Ele falou em entrevista que a bola não está procurando ele, mas e o que isso significa, né? A bola procura o talento, está faltando o talento, pelo visto, para ele, desde o training camp e chegando agora nos treinos entre os jogos de temporada. Eu ficaria bastante preocupado e já me livrei em Liga Standard e eu acho que eu devo fazer isso também nas outras ligas que premiam por pontuação, à medida que isso se tornar necessário, porque hoje ele é um ativo que a gente pode se livrar se a gente estiver precisando fazer um upgrade na posição de wide receiver ou principalmente em outras posições que não wide receiver, né? Mas colocando agora as minhas opções de compra, eu colocaria os wide receivers do Pittsburgh Steelers, né? O Deontay Johnson e o Chase Claypool principalmente, porque eu não sou muito fã do Juju Smith-Schuster, ele foi bom na época do Antonio Brown, mas eu colocaria o Deontay Johnson e o Chase Claypool aqui, porque o calendário deles tem muitos bons confrontos daqui para frente, começando pelo Green Bay Packers, ou seja, um desses dois vai enfrentar o Kevin King, né? Eu estou sendo aqui um pouco clubista, mas a gente não tem como não dizer que o Kevin King é um excelente confronto para um wide receiver, né? E o Pittsburgh Steelers vai pegar o Green Bay Packers daqui a pouco, na rodada 5 ou 6, se não me falha a memória. Enfim, tem outros bons confrontos aí no caminho, tem Seattle Seahawks, tem Detroit Lions, tem o Bengals dentro da própria divisão, tem Browns, Vikings, várias defesas aí muito interessantes, muito convidativas para a posição de wide receiver, e aproveitar a lesão do Deontay Johnson, que não é grave a princípio, para comprar ele agora, né, se o dono dele atual estiver preocupado, e o Chase Claypool, se você não conseguir angariar o Deontay Johnson nas suas primeiras tentativas, né? São opções muito boas e o Big Ben não vai deixar de passar a bola agora que os Steelers tá nessa fase de reconstrução, de linha ofensiva problemática, de defesa que não tem o TJ Watt no momento, vai voltar em algum momento aí, mas eles estão enfrentando dificuldades, perderam para o Las Vegas Raiders, como a gente viu, o Henry Ruggs, ele queimou a secundária, então, assim, para mim são opções muito interessantes de compra, que a galera não está percebendo, mas que podem render bons frutos para essa temporada. Boa, Ruizão. Aproveitando a thread, né, do nosso amigo quase doutor Fantasy Football, ele projeta o Deontay Johnson como aquele week to week, né? Ainda bem, ele não rompeu nenhum ligamento, como era suspeita, né? Principalmente na hora que a gente viu a jogada, mas deve perder alguns joguinhos aí. Eu acho difícil ele entrar em campo na próxima rodada, mas para a segunda metade da temporada, com certeza ele deve voltar. Então, realmente mirá-lo aí, todo esse ataque aéreo dos Steelers é uma boa oportunidade agora. E aí, ó, mandar um abraço para o grande Arthur Murta, que está com a gente também, Fantasia do Futebol, está cozinhando. Espero que sobre um pouquinho desse manjar dos deuses aí para a gente depois, hein, Arthur? Vamos cobrar. E o Gui está falando que vai aguentar mais uma semaninha com o Russell Gage. Vamos ver se a esperança volta, mas ele também gosta bastante do John Brown, então ficar feliz dessa possível oportunidade em Atlanta para o John Brown. Bota o Marquise Brown na conta aí também, viu? É um bom nome também. Realmente. Vamos ficar de olho. Ó, tá, o Murta tá falando que é hamburgão. Maravilha, hein? O Dantas tá falando que o bebê é dúvida para essa semana. Vocês sabem de quem ele tá falando? Agora tô boiando. Se ele puder esclarecer, a gente... É o Big Ben, né? Provavelmente. Big Ben, justo. Então, o Big Ben... Eu pensei em Bill Belichick, mas... eu também. Quando eu leio o bebê, eu leio o Bill Belichick. Mas o Big Ben, segundo o nosso amigo aqui, né? O Dr. Fantasy Football no Twitter, é uma questão menos grave, porque é uma lesão muscular no peitoral esquerdo, que não é o braço que ele usa para lançar, ele é destro, então não deve ter maiores problemas para entrar em campo na próxima rodada. Antes de eu voltar para o Ruizão e perguntar sobre o principal queridinho dele, que agora está sem quarterback, quero saber do Serjão se ele acha que o KJ Osborne realmente é o principal alvo de waivers na posição de wide receiver, ou se ele preferiria o Rondale Moore, talvez, e alguns outros alvos aí para troca como pré-venda para você, Serjão.
Não, eu prefiro pessoalmente o Rondale Moore, mas o KJ Osborne está com bastante volume, mas eu acho que o Rondale Moore está sendo cada vez mais envolvido no plano de jogo. E não, desculpa, mas eu não consigo levar em consideração o AJ Green num ataque atrapalhando alguém. Então, ele é a segunda, assim, ou terceira opção, né? Porque o Christian Kirk está recebendo bastante passe. E a gente vê que o Arizona Cardinals ele praticamente não tem jogo corrido. É jogo com a pulguinha lá do Kyler Murray, ele se virando para resolver o jogo. E o Minnesota já é totalmente contrário. Eles querem correr com a bola. A defesa não está permitindo ainda essa temporada. Ficou atrás de placar nos 2 jogos. O Dalvin Cook já está daquele jeito dele, né? Assustando a gente com lesões. Mas eu acho que o plano deles é correr com a bola. O Justin Jefferson ainda não está produzindo tão bem assim quanto ele estava no ano passado. Então eu acho que o KJ Osborne daqui a pouco volta para o planeta Terra. Assim. Então eu acho que ele vai cair um pouco de produção. Eu confio mais no Rondale Moore. E o Rondale Moore, eu não gostava dele no draft, até nas conversas com o Caio. Eu não gosto de jogador baixinho desse jeito, assim, ainda mais para recebedor. Mas ele está produzindo muito e depois da recepção ele é o bicho, ele consegue produzir muito mijadas, e esse ataque do Arizona está sabendo usar ele. Para mim, ele é a principal opção de waiver. E de compra, assim... comparou ele com o Tark Hill, acho que pelo dinamismo, é uma baita comparação. Uhum. Sim, eu acho que o Rondale Moore, eu acho que ele vai ser cada vez mais usado, mais bem usado nesse ataque, e quando você tem o DeAndre Hopkins do outro lado do campo, chamando a marcação, ele vai ter muito espaço para produzir depois da recepção. Então, eu já tenho várias ligas, eu estou indo bastante atrás dele para resolver alguns dos meus problemas aí de wide receiver. De compra, sim, eu acho que o principal nome para mim é o AJ Brown, que é um wide receiver que eu gosto muito. Eu esperava dele muito para esse ano. Ele tá com alguns probleminhas de drop, mas a gente... Drop é uma coisa que é muito aqui, né? Não é a mão, é na cabeça. Tanto a gente... Um wide receiver que a gente marcou muito ano passado com drops era o Deontay Johnson, que o Rui falou que é um bom exemplo de compra, e é verdade. E tem o dado que ele era o jogador com mais drops ano passado. Esse ano ele é o jogador com mais recepções sem drops em sequência. Assim. Então, eu acho que com mais alvos, eu acho. Então, isso é uma coisa que passa. Vai passar no AJ Brown. Ele já mostrou vários desses anos que ele não tem esse problema. Ele teve 2 jogos que foram muito esquisitos, né? Um jogo que o ataque não produziu nada, e o outro que o Derrick Henry não deixou o restante do ataque produzir, né? Ele destruiu no segundo tempo. Então, eu acho que o AJ Brown vai voltar àquele nível. Se você conseguir trocá-lo por algum wide receiver que está produzindo muito, por exemplo, o Tyler Lockett, que eu gosto muito, mas eu trocaria agora o Tyler Lockett pelo AJ Brown, porque eu espero mais do AJ Brown até o final da temporada, porque eu acho que o DK Metcalf também vai subir, então vai baixar um pouco a bola do Tyler Lockett. Então, esse seria uma troca que eu poderia fazer. Então, o AJ Brown acho que seria a principal compra para mim dos wide receivers agora, nessa altura. Tô contigo, viu, Sérgio? Para quem não viu o jogo dos Titans, né? A virada aí bem importante contra o Seahawks, ele teve várias oportunidades de big play, passes em profundidade, que ele dropou no mínimo 2 que ele não costuma dropar. Então, isso mudaria bastante a produção dele. O Julio Jones foi quem passou das 100 jardas nesse jogo, mas o AJ Brown continuou com o maior número de snaps e de alvos, então realmente é uma baita oportunidade para ir atrás dele, muito parecido com o DK Metcalf, né, que o Sérgio já explicou, são jogadores bem parecidos, né, o AJ Brown e o Metcalf, são baita compras na baixa aí para essa semana. E aí, Ruizão, sobre as oportunidades de venda na alta, eu acho que eu não queria ter feito isso, mas eu listei o Brandon Cooks, que continua sendo o alvo ultra principal dos Texans, mas agora vai ficar um bom tempo sem o Tyrod Taylor. A incógnita Davis Mills pode significar que essa é a melhor oportunidade para vendê-lo, ou você vai continuar confiante no seu queridinho, Rui? É uma boa oportunidade para vendê-lo, né? Se o Davis Mills fosse bom, ele já teria começado na frente do Tyrod Taylor, né? Então, assim, é um downgrade de passador para o Brandon Cooks. Então, se você não tiver opções melhores, se você tiver opções melhores na posição de wide receiver no seu time nesse momento, venda o Brandon Cooks. Aproveite o bom momento que ele vem tendo, ele teve volume, ele teve produção, venda porque
o futuro não é promissor, né? O Davis Mills ele vai buscar alvos mais fáceis do que um alvo mais distante como o Brandon Cooks, que vai estar a 10, 15, 20 jardas de distância do seu passador. Então os running backs vão passar a ter um pouco mais de relevância, o David Johnson, os tight ends no Pharaoh Brown, no Jordan Akins, como foi o caso dessa semana, o Brown na primeira e o Akins agora na segunda. Então vai ser um pouquinho mais complicado para o Brandon Cooks render tão bem assim como nessas 2 primeiras semanas. Então a gente deve ver os outros wide receivers também aparecendo em rotas mais próximas, como o Chris Conley, que é um dos que está jogando mais snaps, podem aparecer e serem um pouquinho proeminentes, mas a produção como um todo do ataque deve cair e isso deve se refletir na pontuação de fantasy, não só do nosso queridinho Brandon Cooks, como dos outros jogadores de habilidade do ataque dos Texans também. Realmente, Luizão. Infelizmente aí, esse baita valor que se mostrou o Brandon Cooks nos drafts tende a cair de produção, assim como todo esse ataque que vinha surpreendendo até bastante, até certo ponto. A franquia toda dos Texans se esperava menos, né? Já ganhou um jogo em 2021, muita gente talvez não apostasse nisso. Eu, por exemplo. Exatamente. Te custou o Survivor da redação, né, Ruizão? E aí, para encerrar os wide receivers e passar aqui no chat, antes da gente falar dos tight ends, né? Vou passar para o Derek começar com as opções de waiver. Eu queria destacar essa ultra target share do Deebo Samuel. Para mim, isso torna uma boa oportunidade de venda, porque esse dinamismo que a gente sempre vem falando aqui muda muito de semana a semana no ataque do Shanahan. É muito difícil que ele mantenha tanto alvo e tanta produção estatística, então se você conseguir incluí-lo, nem que seja num pacote aí pelo A.J. Brown, o DK Metcalf, eu acho que vale a pena. O Mike Evans com 2 touchdowns e nem tantos alvos e nem tantas jardas pode ser uma boa oportunidade, depois dele ter sobrado nesse carrossel, como o Álvaro cita aqui, né? Tem alguns times com bons recebedores, mas que não tem um wide receiver 1 muito destacado, porque são tantas opções talentosas. Acho que o Buccaneers é o principal exemplo, os Steelers até certo ponto também, próprio Miami, num grau menor, a gente ainda precisa definir quem é o principal recebedor lá, agora o Will Fuller vai voltar. Realmente essa roleta russa aí dos Buccaneers, eu brinco que são 4 nomes que pelo menos um vai sobrar por semana. Na semana 1 foi o Mike Evans, aí ele voltou fazendo 2 touchdowns na 2. O Antonio Brown destruiu na primeira, na segunda semana foi mal. Então, você tem sempre que estar preparado para isso. E quem se dá bem no fim das contas é o Tom Brady, que a gente já discutiu, né, quando falou dos quarterbacks. E mais outros 2 nomes, principalmente talvez 3, para a oportunidade de venda. Acho que o Adam Thielen continua desafiando a matemática e me desafiando, porque ele marca touchdown todo jogo, parece. Por mais que ele não tenha um grande número de jardas, nem uma consistência muito grande de número de alvos, mas parece que o cara chama touchdown, impressionante. Mas a estatística diz que no médio e longo prazo isso tende a ser mais dividido, agora também com o Osborne entrando, né, nessa divisão. Então, se você conseguir vender o Thielen por um cara de prateleira mais alta agora, eu acho que é uma boa oportunidade. O Marquise Brown talvez tenha conseguido alguma consistência nesse ataque tão terrestre dos Ravens, mas a gente tem que lembrar que o Mark Andrews ainda precisa engrenar, o Rashad Bateman vai voltar de lesão, e os Ravens tendem a encontrar game scripts diferentes desses 2 primeiros jogos, que eles tiveram um tiroteio, tiveram que correr atrás do placar para vencer os Chiefs e quase vencer os Raiders. Então eu acho que é uma boa oportunidade para vender o Marquise Brown, porque de tanto que o time gosta de correr com a bola, eu acho difícil ele manter essa produção, e também por essa concorrência do tight end Mark Andrews e do Bateman, voltando mais para a segunda metade da temporada, mas eu destaco ele, né? E o Sterling Shepard também vem sendo bem consistente, principalmente em PPR, mas com a expectativa de que o Barkley volte a ser o protagonista desse ataque, o Golladay passe a ter mais targets, como ele demandou em rede nacional ao vivo com o Jason Garrett ali, e tem o Evan Engram para voltar também. Então eu acho que a divisão tende a aumentar nos Giants. Se você conseguir vender o Shepard por um bom valor, eu acho que é uma boa. Vamos falar então dos tight ends, mas antes disso, vou emendar para o Derek, antes dele falar as principais opções de waiver entre os tight ends, essas 2 perguntas do Bruno aí. Com a Arizona correndo pouco, como fica o valor do Chase Edmonds? E o Brandon Cooks estaria à altura de quem para pedir uma troca hoje? Quem você miraria aí, Derek? Bem, primeiramente com relação ao ataque terrestre de Arizona, o Edmonds, para mim, ele cai um pouco.
justamente pela situação toda que está desenvolvendo em Arizona. Eles estão passando bem mais, e o Kyle Murray, ele está correndo, né, ele é extremamente móvel, então consideraria de wide receiver 2 para wide receiver 3, de running back 2 para running back 3, né, o Chase. Eu apostaria mais nele como um flex, justamente porque além de, né, das corridas roubadas pelo Murray, ainda de vez em quando aparece um toque ou outro ali do Conner para mais atrapalhar do que propriamente ter algum volume, né? Então, para mim, hoje, ele cai um pouquinho de 2 para 3. Com relação ao Brandon Cooks, eu vou num ponto um pouco diferente, né? Eu acho que é assim, que nem falou, não tem praticamente um outro wide receiver nos Texans. Eles vão tá falando aí no chat. Eles vão ter vários jogos com game script ruim, né? Eles vão precisar lançar pra caramba. E a questão vai ser justamente o Mills. Se o Mills fizer tipo o arroz com feijão, o Cooks ele ainda vai pontuar, não comparado com o que ele vem apontando nessas 2 rodadas, porque eu acho que vai cair de 20 pontos para uns 15, 13, mas o suficiente para ser o seu wide receiver 3, ou então um flex, assim. Então, se você tá num time que você tá precisando de peças, você vê que todo mundo tá quebrado, às vezes vale a pena você comprar né, começando a cair um pouco na próxima rodada, deve dar uma queda, o dono do Cooks ele deve se preocupar um pouco mais, mas alinhando as expectativas para um wide receiver 3 do seu time, ou uma boa opção de flex, eu acho que ele vale. Porque o Cooks, ele produziu muito bem com vários quarterbacks de vários times diferentes, vários estilos de jogos. Então, que nem eu falei, se o quarterback fizer o arroz com feijão, eu acho que ele ainda se salva naquele ataque, né? Já os running backs eu já não considero muito, não. Porque além da divisão normal, né, que já tem comitê absurdo lá, eu acho que cada vez eles vão ter menos oportunidades. Boa, Derek. Mandar um beijo para a Liana, minha amada esposa. O Álvaro tá falando também que o Murray corre mais que os 2 running backs juntos lá em Arizona. Então, Derek, fala para a gente aí as principais opções, se elas existem, para waivers entre os tight ends, porque eu acho que o desempenho mais fora da curva que a gente teve na semana 2 pode ser um pouquinho enganoso, não sei se você concorda comigo, né, do Max Williams lá em Arizona. Concordo plenamente, né, foi um negócio muito fora da curva, tanto que assim, mente quem é que fala que conhecia o tal do Max Williams antes da semana 2, eu acho que até mesmo o roupeiro do time não conhecia ele, né, praticamente. Mas, ele é um bloqueador, né? Então, não a característica dele não é essa. Quer dizer, mal sei a característica dele, mas no ponto de vista assim, de fantasy, é que nem quando você tá torcendo pro cara do seu time fazer o touchdown, os caras chegam na endzone, aí do nada o quarterback manda pra um cara que nem tem foto no perfil assim, do fantasy e fala, mano, desperdício de touchdown. Né? É basicamente isso que aconteceu essa semana com ele. O cara vai pontuar pra caramba? Pontuou pra caramba? Pontuou. Você vai falar, nossa, o cara vai estar lá em cima no waiver? Vai, porque um monte de gente vai ver o número e vai acabar pegando, mas esse cara eu pulo fora, que pra mim não é um waiver, não. Pra mim, o que é um bom nome de waiver é o Dalton Schultz, né? E também o Blake Jarvin, dos Cowboys, né? Ano passado, o Schultz, com a lesão do Jarvin, ele trabalhou muito bem. Esses 2 jogos também, ele teve bastante participação. A tendência é num script um pouco melhor depois, né, com um ataque um pouco mais ajustado ali, com toda a situação de jogo, eles estejam mais em campo. Então, assim, tight end é alguma coisa bem complicada, né? Porque é o que você falou, se você conseguir 4, 5 targets, pronto, você já praticamente fez a pontuação que o tight end médio já faz, né? Então, é uma posição que oscila muito, mas esses 2 são 2 caras, assim, que você fala, foram, de certa forma, consistentes. São apostas que eu traria, né, precisando de um tight end, a pessoa que faz streaming de tight end, eu acho que são 2 nomes muito válidos. E o terceiro se também... da ausência do Michael Gallup, né? Mas com total certeza, né? Que ele vai ficar um tempinho no IR ali, para essas semanas é uma excelente ideia. Tem também o Doyle, né? Que também é uma boa opção, mas muito mais que isso é complicado você fazer um streaming ou focar em
um tight end no waiver. Talvez às vezes quando aparece, né? Tudo bem que por ser rookie e a tendência, né? O pessoal gosta bastante de rookie. Seria o Pat Freiermuth. Na pré-temporada ele jogou muito bem. E o Eric Ebron, ele tem vários problemas com relação a drop. Mas acredito que já deve estar em algum... olha lá, o Sérgio até fez verdade. Desde os tempos do Colts, o cara mais dropava do que pegava muito bem bola. como é que era. Maravilha. Saudades. Além de ser ótimo bloqueador também. Bem por aí. Agora eu tô lembrando, todo ele tentando bloquear com a OL dos Steelers. Meu Steelers, Deus do céu. né? Não, eu queria aproveitar esse gancho, Derek, para saber do Serjão o que ele vê entre esses tight dos Colts, porque eu estava forte na aposta de Deep Sleeper para o Mo Alie-Cox, mas o Doyle que apareceu nessa semana 2. Como é que tá essa divisão aí? Se você vê realmente o interminável Jack Doyle como uma opção para o waiver essa semana. O ataque do Colts, eu acho que nem o Frank Reich sabe o que ele faz, tanto que ele invocou o Marlon Mack no segundo tempo para ver se fazia alguma coisa e não surtiu efeito. Eu acho que o Jack Doyle é uma boa opção para essa semana, ainda mais se eu acho que é certeza que o Wilson vai jogar. E se a gente olhar a interceptação, foi um passe para o Jack Doyle com todo o resto do time livre, ele forçou o passe no Jack Doyle. Eu acho que ele vai passar bastante a bola no tight end. Eu tinha bastante esperança com o Kylen Granson, né? Falei isso aqui várias vezes, mas ele quase não entra em campo. E entre os três, se não fosse o Kylen Granson, eu prefiro o Mo Alie-Cox, mas parece que o Colts não gosta muito de ganhar essa temporada, então o Colts vai continuar com o Jack Doyle. E é aquilo, se ele conseguir 5 recepções na rodada, ele já vai ser um top 12. Então eu acho que o Jack Doyle pode ser uma opção se o Jacob Wilson se confirmar como titular mesmo. Boa, Sérgio. Então vou emendar com o Rui as opções de troca aí, compra e venda. Eu acho que a principal narrativa nessas 2 primeiras semanas é o Rob Gronkowski. Tem muita gente se dividindo, se ele é para comprar ou para vender. Qual lado você está mais tendente aí, Ruizão? O Gronk rejuvenesceu, voltou a ser um tight end top de linha para o Fantasy? Olha, ele rejuvenesceu sim. E nesse lado aí eu estou mais para compra. Por quê? Porque eu não acreditava nele na intertemporada, né? Ou seja, eu tenho um share do Gronkowski em todas as ligas. Então, assim, eu tenho ele hoje como candidato para compra. Por quê? Ele está anotando TDs, mas ele está participando muito em campo. Ele sempre foi um bom recebedor e um bom bloqueador, né? Ele não é o famoso wide receiver gordo, como o Rafa Martins fala, né? Dos Tyrants que não bloqueiam, exemplo, o Eric Ebron. Então, ele é um jogador exemplar na posição, no quesito versatilidade. O Gronk, ele é versátil e ele é competente, ele está jogando com o QB favorito dele em toda a vida, né? Então, ele, para mim, particularmente, é um candidato a compra. Mas se você o tem, ele é, sim, um excelente candidato à venda para você conseguir 2 bons recursos para o seu time. Um tight end de bom volume, de produção razoável. Por exemplo, o dono de George Kittle, você pode passar o Gronk para ele e mais algum recurso para pegar o George Kittle, por exemplo. É um candidato muito interessante de negociações nesse momento. Lá nas waivers, eu acrescentaria o nome do Conklin, do Minnesota Vikings, porque eu acredito que ele deve brigar com o KJ Osborne pela posição de recebedor número 3. Ele vem aparecendo, já que o Alvin Smith não deve jogar mais essa temporada. Então o Conklin, ele está jogando muitos snaps, ele está entrando muito em campo, e ele está recebendo uma quantidade razoável de alvos. Então ele pode ser um nome interessante que vai aparecer aí pelas semanas seguintes. Boa, Ruizão. Agora eu queria saber do Derek, se ele já bateu o martelo de que o Mark Andrews baixou o valor, talvez tenha sido substituído pelo Gronk nesse top 6 que a gente sempre comentava pré-draft, ou se ainda tem uma esperança talvez um pouco maior que a minha, de que ele se restabeleça aí nesse grupo dos principais tarens para o Fantasy, e citar mais alguns nomes para compra ou venda entre os tarens, Derek. Certo, vamos lá. Primeiro, com relação ao Andrews. Eu, sinceramente, eu já tive algumas propostas em outras ligas para ter ele, né, fazer uma troca, alguma coisa assim, mas eu estou tentando evitar um pouco, né? Eu acho que do jeito que está hoje, sem o Bateman, né, ele já não está recebendo muita bola.
Quando o Bateman voltar, eu acho que ainda diminui ainda mais porque é mais um wide receiver, mais um recebedor qualificado para brigar com o target com o Mark Andrews. Quando chegar na red zone, que teoricamente é o lugar onde o tight end, né, vai brilhar e tal, eles estão fazendo umas graçolas ali, mais correndo, ou o Lamar correndo, ou então passe curto para o running back correr também, ou então procura o 0800 Hollywood Brown, né, por enquanto, né, que foi o desenho dessas 2 rodadas, não me anima, sendo bem sincero. Eu refaria esse top 6 aí, né, a Santíssima Trindade ali com não tão santíssima agora, porque o Kittle ele tá indo mal, mas é um ponto bom de compra, porque eu imagino como eu tenho o Kittle em algumas ligas, e ele tá meio decepcionando, então às vezes eu até paro e penso, tipo, poxa, será que vale a pena vender, alguma coisa assim, né, porque não tá rendendo, ele tá longe de ser o cara que era do ano passado, e antes da lesão, obviamente, mas eu daria mais um tempo pro Kittle. Então você que acredita bastante nele, que eu acho que ele deve ter bastante volume ainda, é um bom nome para compra. O Waller também é um excelente nome para compra, mas você vai pagar caro pra caramba. Altíssima, Seria só para aproveitar que dessa vez ele não fez touchdown e não recebeu 20 targets. Exato, basicamente é isso. É exatamente isso. Tipo, o cara, eu sempre quis ter pelo menos um tight end 1 ali da Santíssima Trindade na vida. Eu vou dar o Barkley, o Mahomes, os roupeiros, meu chinelo, hipotecar minha casa e comprar o Kittle e o Waller. O Kittle não, o Kelsey Waller, né? Só para falar, agora eu tenho um dos top 1 tight end. Mas, tirando esses nomes, né, você tem justamente também um nome bem interessante que eu tô gostando bastante, que é o Logan Thomas. Logan Thomas e o Higbee. O Higbee, ele tá, acho que se não me engano, ele até conseguiu mais jardas, mais targets até do que o próprio Woods, né? Se não é algo bem próximo disso, né? O Stafford, ele gostava bastante também de trabalhar com o tight end. Vai ser um ataque bem legal lá dos Rams mesmo. Então é um outro nome que eu compraria, né? Vejamos assim, o mais realista possível, que você não ia ter que dar a sua alma para ter, seria o Logan Thomas e o Higbee. Acho que são os nomes para tight end que você deveria focar. Sobre essa dupla, o que eu mais estou gostando, e é um ponto que foi trazido pelo Bretas, é que ambos estão jogando 100% dos snaps e correndo muita rota, né? O Higbee teve uma desproporção grande de produção estatística da semana 1 para a semana 2. Eu sei que o Gui, porque eu ouvi o podcast dele hoje, né? O fantasy futebolista ainda não comprou definitivamente o Higbee, mas essa falta de concorrência e tanta presença em campo dentro dessa escassez geral que é a posição de tight end, tirando esses top de linha que o Derek já mencionou, eu acho que dá uma esperança maior de alguma consistência, diferentemente do Robert Tonyan, por exemplo, que para mim é um dos principais nomes para venda. Depois dos Packers o time inteiro ter passado em branco na semana 1, voltou a pontuar para o Fantasy com um touchdown, principalmente em só 3 targets. Ele fez as 3 recepções e mais de 50 jardas em um touchdown, só que jogou menos de 50% dos snaps e parece continuar muito vinculado aos touchdowns para produzir para o Fantasy, o que nunca é muito seguro de se apostar, e é algo que a gente já vinha falando no período pré-draft. Agora queria saber do Sérgio, antes de passar para o Rui comentar sobre uma novidade bem legal, né? Um artigo que vai sair amanhã, precisa saber se ele tem algum outro destaque entre os tight ends, se você concorda ou discorda com alguma coisa que a gente já falou aqui, né? As opções de compra e venda, para a gente passar para o preview do Thursday Night Football e encerrar a nossa live. Sérgio? Não, o nome que vocês já falaram, cobriram bastante a posição. O nome que eu mais gosto mesmo, eu acho que é o Kittle. Até jogando várias ligas aqui, eu olhei aqui quem tem o Kittle, o que eu posso oferecer se eu preciso de tight end, porque eu acho que a produção dele não tem como se manter uma produção tão baixa assim do Kittle, que a gente está acostumado, né? O Kittle é top 3 de tight end, ele é muito bom. Eu comecei a temporada como ele como meu 2, né? E depois a gente conversando, vocês conseguiram me convencer do Waller acima deles. Acabei mudando e acabou funcionando, mas eu acho que o Kittle é o principal alvo de troca. E se eu tivesse o Gronkowski, eu iria atrás e tentaria trocar o Gronkowski pelo Kittle, porque eu acho que a pessoa pode acabar indo nessa aí. O Gronk, ele me assusta um pouco, ele tem um pouco menos de jardas, né? A maioria dos touchdowns dele são mais curtos,
E é importante lembrar, né? O Tampa Bay anotou 9 touchdowns e nenhum corrido. Isso não vai ser sustentável. O Tom Brady não vai passar para 5 touchdowns toda a rodada. Isso nem o Peyton Manning naquela temporada absurda dele, nem o Tom Brady naquela temporada de 2007 que eles ganharam 16 jogos, ele fez isso. Daqui a pouco o grande Ronald Jones ou até o Keyshawn Vaughn vai anotar um touchdown corrido aí para alegar a galera, matar todo mundo de raiva que tiver todos os jogadores. Vai acabar acontecendo e o Gronkowski não vai anotar esses 2 touchdowns aí dele por rodada também, toda semana. Também tô contigo. Eu tô mais para venda que para compra, mas sempre depende da oferta, né? Agora, Ruizão, manda ver aí sobre essa novidade do artigo que sai amanhã e o que isso tem a ver com os tight ends. Pois é. Amanhã a gente vai postar, como toda quarta-feira, a força da tabela, né? Que é aquela tabelinha com os times e os pontos cedidos para cada posição. Uma coisa que a gente tem muito importante, principalmente para quem faz streaming, para quem tem jogadores da mesma posição no seu elenco e quer saber quem é o cara que tem o maior teto. E aqui na posição de tight ends, a liderança está com o Baltimore Ravens, né? Vai sair amanhã com 17,8 pontos PPR cedidos para a posição de tight end, mas a gente tem que passar essa informação com contexto, né? Quem os Ravens enfrentaram de tight ends nas 2 primeiras semanas? Darren Waller e Travis Kelce. E eles devem se manter na liderança de pontos cedidos pelas próximas 2 semanas também, porque nessa semana 3 eles vão pegar o Detroit Lions, de TJ Hawkinson, e na semana 4 eles vão pegar o Denver Broncos de Noah Fant. Então, assim, cuidado na hora de fazer streaming de tight end contra o Baltimore Ravens, porque esse dado, né, essa nossa informação aí, ela está bem viciada por tight ends de elite. Exatamente. Sempre contextualize os números. Puxa ali os adversários para você entender exatamente o que os números querem dizer. E na semana 5, né, depois de pegar o Hawkinson e o Fant e tendo pego só Kelce e Waller, eles vão pegar aí o Indianapolis Colts do Jack Doyle. Então, não se empolgue tanto aí com o Doyle ou com o Ali Cox na hora de enfrentar os Ravens. Mandar um abraço para o Nathanael, que está falando que quem assiste essa live está super preparado para waivers e com dicas valiosas para tentar trocas marotas. Essa é a nossa intenção, é isso aí. E só para não deixar passar, né, o Gui está falando que outra zicada foi ele ter falado com toda a propriedade, né, todo mundo na live, eu e o Sérgio estávamos com ele, de que não existem tight ends relevantes para o fantasy em Arizona, e aí vai lá e o cara recebe 7 targets, faz mais de 90 jardas, realmente a zica estava braba na última quinta-feira. Vamos partir então para o preview do Thursday Night Football, esse jogaço, só que não, mas é a prova definitiva de que você ama a NFL, hein? Acompanhar esse jogo, principalmente o Fantasy. Para o Fantasy vai ser bem importante, né? Deve ter umas explosões estatísticas, a gente espera pelo menos, né? Porque não vejo muito mistério nas opções desse jogo entre Carolina Panthers e Houston Texans, que jogam em Houston, com um over-under de 44 pontos, né? A pontuação geral esperada pelas casas de aposta. E os Panthers são favoritos por 7,5 pontos, né? Pouquinho, quase mais do que uma posse de bola. E eu acho que com a confirmação do Tyrod Taylor fora, essa vantagem tende a subir de hoje até quinta. Então, abri aí com o Derek para ele falar o que ele espera desse jogo e quais jogadores, principalmente para o Fantasy, né? Quais jogadores ele destacaria como opções para escalar ou deixar no banco aí desse Thursday Night Football. Bem, tem um cara novo aí, começando agora, pelo lado dos Panthers, running back, confia, vai ser bom, um tal de Christian McCaffrey. Se você conseguir ter ele, eu acho que é uma excelente opção, né? Obviamente que não tem nem o que falar do McCaffrey, né? A chance dele ir bem, e o bem dele já são os 27 pontos, né? Então, ele deve destruir pergunta, Fantasy, claro. Quem vai fazer mais ponto na quinta-feira, o McCaffrey ou a defesa dos Panthers? Tá aí uma boa pergunta, tanto que é um dos streams de defesa e é um dos waivers que eu acho interessantíssimo, além do confronto, já esperava alguma coisa assim. A questão, novamente, do quarterback em Houston, para mim, puxa muito, é muito sedutor esse confronto para a defesa, né? Se pegar, então, você que gosta de stream de defesa, tá aí, eu acho que o melhor nome disponível, pelo menos,
né? E é uma defesa que vem jogando bem na NFL, né? Os dois sim. Ela tá bem certinha, tá bem redondinha. E pegou adversários interessantes até. Né? Não foi só baba, assim, por assim dizer, né? Tá jogando bem, tá bem encaixadinho o joguinho lá. Pro ataque também, né? Você tem os wide receivers, né? Se você pode pensar no Robbie Anderson para um wide receiver 3, um flex, é um nome ok. E principalmente o DJ Moore. Eu acho que vai ser o principal wide receiver ali, que é, na verdade, o principal wide receiver do time. E eu acho que ele deve pontuar ainda melhor, mais do que na mesma toada da semana passada, que ele foi muito bem. Eu sei disso porque eu tava jogando contra, né? É sempre assim, né? Esperado. Do lado do acho que esses são os principais nomes. O Darnold, eu ainda fico meio assim. Eu acho que para stream é um stream ok, mas acho que tem nomes melhores disponíveis. E no lado de Houston, eu consideraria apenas o Brandon Cooks, mas novamente com as suas expectativas ajustadas, né? Acho que ele deve perder uns 20 a 30% ali da pontuação que ele teve nas últimas 2 semanas. Realmente, Derek. Agora queria saber se o Sergião tem algo a complementar aí sobre as opções para esse jogo e respondeu o Bruno se ele preferiria startar, né, escalar a defesa dos Panthers contra os Texans de Davis Mills ou a dos Broncos contra os Jets de Zach Wilson depois de ter lançado 4 interceptações contra os Patriots. Eu iria na do Panthers, sem dúvida, porque o Zach Wilson, a gente falou aqui semana passada, né, na preview de quinta-feira, que talvez seja o pior jogo dele na temporada, a gente falou antes, né? Porque os Patriots são... Essa a gente acertou, pelo menos, né? E o Belichick é um cara sem coração nenhum, que quando vem um calouro para jogar contra ele tira a alma do cara. Então, o Zach Wilson, eu acho que não vai repetir. Mesmo que o Broncos seja uma boa jogada para essa semana, não vai chegar a 4 interceptações. A dos Panthers é bem capaz de passar até desse número do Davis Mills nesse jogo aí. Assim, o Derek falou do Sam Darnold poder ser um bom streaming. Assim, meu medo de Sam Darnold será que ele vai ter que passar a bola? Uma coisa que pode limitar até o DJ Moore, o resto do time, porque uma estratégia que o Panthers pode usar é nem atacar, só usar o punch e ficar esperando o ataque do Texas dar turnovers e eles fazerem os pontos, porque vai ser um jogo horrível. O Davis Mills, ele não, é importante lembrar, ele não vai ter uma semana de preparação. Ele virou titular no domingo, ele ainda era QB reserva e virou titular agora, assim, para jogar na quinta-feira. Então, eu acho que vai ser um jogo horroroso dos Texans. Eu tentaria não usar ninguém, inclusive o Brandon Cooks, porque a gente não sabe como é que vai ser a produção ofensiva do time. Alguém vai ter que produzir? Vai, mas será que vai ser o Brandon Cooks? Será que eles vão conseguir andar? Assim, eu acho que vai ser um dos piores Thursday Night que a gente já viu. Vai me lembrar muito aquele, eu acho que foi do ano passado, que foi até com o Jets, que foi o reserva do Sam Darnold contra o reserva do Drew Lock. Foi um jogo horroroso entre New York Jets e Denver Broncos, que os 2 melhores pontuadores do jogo foram as defesas, porque os 2 quarterbacks eram reservas. Eu acho que os 2 quarterbacks eram reservas horrorosos. Então, assim, essa semana eu só usaria alguém do Panthers. Acho que o McCaffrey vai fazer muito, mas pode ser que ele tenha uma vontade de ir no banheiro também, igual teve esse domingo com o jogo ganho também. Aí fica no banco aí. E é isso aí. Ele teve aquela câmera tipo Lamar Jackson ou Paul Pierce na NBA também, aquela câmera que você sai carregado, não consegue andar de jeito nenhum, se resolve rapidinho no vestiário, 5 minutos de volta 100%. Quem sabe a gente veja Chuba Hubbard aí no quarto período, se o jogo já tiver ido para o saco. Quem sabe aí numa liga ultra profunda seja uma opção. Não, eu prefiro usar o Chuba Hubbard essa semana de qualquer running back dos Texans. Nem é hot take isso aí não, eu acho. Eu acho que é bem por aí mesmo. Sim, agora eu queria saber do Ruizão se ele tem algo a acrescentar aí nessa prévia do Thursday Night Football e já agradecer o nosso editor-chefe pela resenha maravilhosa, mais uma aí de terça, quinta-feira tem mais, mandar um grande abraço para o Rui. Rapaz, eu vou ver se o Terrace Marshall não está em algum taxi squad que eu preciso ativar, porque todo mundo vai fazer ponto. Quem dos Panthers estiver em taxi squad, eu vou ter que ativar para aproveitar esse jogo, porque todo mundo vai fazer ponto. Se você vê as estatísticas de cedidas pela defesa, né? É jarda aérea, é jarda corrida, é TD de passe, é TD de corrida, é first down, é tudo, né? A única estatística que
que não tem alta para a defesa de Houston é a interceptação. Porque nem isso eles estão conseguindo fazer, obviamente. Então, o Terrace Marshall, o Chuba Hubbard, quem você imaginar, bota aí para jogo, porque a perspectiva é muito boa. E, finalizando, agradecendo essa boa conversa que eu tive com vocês, conversa maravilhosa, agradecer a galera da audiência, não só aqui nas nossas lives, como também no site, no Instagram, no Twitter, todo mundo está aí interagindo com a gente. Agradecer bastante e a gente conta com vocês em todas essas mídias e a gente está aqui oferecendo conteúdo, vários conteúdos em todas as plataformas, para os assinantes, não assinantes, durante toda a semana, daqui até o final da temporada e depois da temporada também. Valeu, galera, e um grande abraço. Boa, Ruizão, é isso aí. Aproveitar a deixa do Nathanael, que está falando que na coluna dele, né, dos streamings de defesa, a dê um sec, com certeza a defesa dos Panthers vai aparecer. E aí, já dando meu boa noite, meu agradecimento ao meu amigo Sérgio Luiz, eu queria saber o quão escalável vai ser também a defesa dos Titans, se o Jacob Eason for o titular dos Colts dele nessa semana. Então já emenda essa perguntinha e dá seu boa noite, Sérgio. Vai ser totalmente escalável. Tem que estar na lista também do Nathanael. Até em uma liga que a gente joga que tem defesa, eu já estou correndo atrás do Tennessee Titans. O Jacob Eason mostrou todo o talento dele em 2 passes nesse jogo dos Colts. Um foi na lua, o outro foi na mão do jogador do Seahawks. Então, é isso aí que a gente tem que esperar para essa semana. Mesmo a defesa do Titans sendo bem ruim, o ruim da defesa do Titans ainda vai ser melhor que o ruim do Jacob Eason. Aí, boa noite aí, galera. Sempre bom falar com vocês aí. Agradecer a participação de todo mundo. E quinta-feira tem mais, domingo tem jogo. A NFL tá só começando, semana 2 ainda. Semana 3 agora, né? Com certeza. Tamo junto, Sérgio. Agora, dá meu boa noite para o nosso Lorde Inglês, grande Derek Bissigini. Nos deu o prazer da presença aqui, depois de algum tempinho. Espero que você volte com mais frequência, viu, Derek? Grande abraço para você, cara. Lorde Schwarzenegger. É isso aí. Bem, eu que agradeço aí fazer parte, né, dessa mesa redonda aqui, só de craque, né? Foi bem divertido. Obrigadão aí pro pessoal que acompanha com a gente também na live, né? Valeu pelas perguntas aí, foi bem bacana tirar a dúvida de vocês, bater um papo também. E pro pessoal aí também do podcast, né? Agradeço aí pela audiência e nas próximas vezes pode deixar que eu venho mais vezes, não se preocupa não. Boa, Derek, tamo junto. Um grande abraço aí, Nathanael, Bruno, Arthur Murta, dando boa noite pra gente. Muito obrigado pelo elogio, Brunão. Quinta-feira tem mais, sempre às 8 da noite, de terça e quinta estaremos ao vivo aqui no YouTube, no dia seguinte em versão podcast. Um agradecimento forte para todos que estão aí com a gente, como o Álvaro. E é isso aí, galera. Quinta tem mais, com esses previews, como a gente fez agora do Thursday Night, sobre todos os jogos do Domingão de NFL. Um grande abraço e até a próxima. Só responde. Tem uma pergunta aí do Álvaro. Opa, chegou pergunta, não vi. Manda bala aí, Sérgio. Ele trocou, acho que o Hines, o Elijah Mitchell e o Juju Smith pelo Najee Harris e perguntou se saiu na vantagem. Olha, com certeza. Bem, aí, troca, Álvaro. Deixa eu denunciar aqui, já ligar pra polícia do Fantasy, 190, porque olha, isso daí é pra sair de camburão, cara. Não, se deu bem demais. Comprou na baixa, muito bem feito, porque o Najee é um dos pouquíssimos workhorses, vai atuar em todas as situações de jogo dos Steelers, apesar das preocupações com a linha ofensiva, mas esse volume todo tende a dirimir esses problemas ao longo da temporada. Bom, é isso aí, galera. Quinta-feira a gente está de volta para fazer a prévia de todos os jogos da rodada da NFL e com foco no Fantasy Football. Muito obrigado por todos que participaram, que acompanharam, que nos ouviram. Um grande abraço e até a próxima.